Me diz uma coisa, como você enfrenta as situações que aparecem na sua vida? Uma doença, uma situação que sai diferente do que você queria. Como é que você encara isso? Quem conversa sobre esse assunto com a gente é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine. Bom, o modo como a gente encara faz muita diferença no que vem depois, né? Acho que o principal problema, ou a principal situação é o medo. Né? O medo, ele pode ser paralisador. Na verdade, o medo, a princípio, é uma coisa boa para a gente, né? Nos ajuda a nos prevenir, a criar um sistema de defesa. Ele é equalizador das nossas emoções e também da nossa subsistência. Só que quando ele chega a um patamar em que foge o nosso controle, então ele passa a ser alguma coisa perniciosa. E depois ele se transforma numa ansiedade. A diferença de medo e ansiedade é que o medo você identifica o que te causa aquela sensação, mas na ansiedade não. Nem sempre você consegue identificar uma coisa que é invisível. A pessoa do nada começa a ficar ansiosa, preocupada com alguma coisa e ela não sabe dizer exatamente o que. Mas eu creio que a partir do medo, Elaine, a gente consegue entender como é que a gente pode ou não enfrentar situações difíceis na vida. Uma coisa interessante é que muitas vezes, diante de uma situação muito parecida, algumas pessoas escolhem brigar, bater de frente, e outras pessoas escolhem se esconder justamente, provavelmente, por conta do medo, né? Sim. Uma mesma situação em pessoas diferentes pode causar essas situações tão opostas, né? Bem diferentes, né? É até estranho. Mas realmente assim, isso pode acontecer, uma vez que cada pessoa tem uma percepção real sobre aquilo que lhe atinge. Tem a percepção imaginária e tem a percepção real. Uma pessoa, por exemplo, diagnosticada com um câncer, independente de homem ou mulher, mas ele já diagnosticado, a primeira reação é a sensação de morte. Porque é uma doença fatal, é uma doença muito difícil. E a gente sabe que hoje, graças a Deus, né, a ciência teve uma evolução tão maravilhosa que a maioria tem cura. Mas é uma doença que assusta. Então a pessoa, no iminente enfrentamento dessa doença, ela já tem uma sensação de perda. Ela já sai despreparada. Agora tem gente que fala assim, não, eu vou para cima, não, isso aí não vai me vencer não, eu vou para cima, eu tenho condições de vencer isso. Eu conheci muitas pessoas assim, minha esposa teve câncer. E a gente, nesse período da luta dela contra a doença, foi assim, interessante nesse sentido, da gente conhecer as reações das pessoas. A minha esposa foi uma que reagiu negativamente no início, mas depois ela partiu para cima. Ela fez essas duas reações, mas num processo durante a luta dela. E tem a reação da revolta ainda, né? Ah, tudo deu errado, sei lá, já que vou morrer mesmo, então... Tudo comigo, é um vitimismo também, né? O vitimismo é muito perigoso, porque ele nos coloca num beco no beco escuro da não atenção, da não ação, do comodismo, né? Então, quando a gente se vitimiza, todo mundo é vítima. Na verdade, de modo geral, todo mundo é vítima e pode ser vítima. Deve até ser vítima para se sentir mexido, acuado, no sentido de movimentar. Agora, quando a gente faz disso uma arma, aí a gente está pensando num ganho secundário. Ninguém pensa assim, né? Eu quero um ganho secundário, mas acaba desenvolvendo isso, porque se você se vitimiza diante de uma situação que se impõe contra você, você acaba ganhando alguns benefícios no redor, né? Pessoas que vão te ajudar, alguns outros benefícios, enfim, de modo geral, é um ganho secundário. Então, existe tanto aquele que avança, aquele que se apavora e aquele que se vitimiza. A questão é como a gente vai vencer essas três modalidades de reações. E aí o autoconhecimento é super importante. Super importante. Agora a gente está no Outubro Rosa, né? Sim. Tem aí uma chamada gigantesca para que as mulheres façam autoexame, mas eu já ouvi várias vezes a pessoa falar assim, eu não, vai que eu acho. Isso é uma coisa muito comum, mais comum do que a gente pensa. Tem gente que não vai no médico justamente por esse motivo. Mesmo sentindo alguns sintomas de qualquer tipo de enfermidade, ela não vai pelo medo. Olha só, o medo paralisa mesmo. O medo paralisa e impede que a pessoa avance. Então, vencer o medo, acho que é a primeira etapa para o enfrentamento. Então, descobrir alguma coisa é tão importante quanto a gente... o próprio tratamento.
É como se fosse 50%, metade do tratamento é você aceitar o diagnóstico e encarar aquela luta que se começa ali. Eu assisti a um vídeo de um pessoal que tem até uma coluna no UOL, que chama Soltos S.A., e um menino estava dizendo que ele tinha medo de barata. E aí o pai dele fez ele ficar num quarto cheio de barata para que ele enfrentasse isso. E seria um enfrentamento, mas de uma maneira muito abrupta, né? Sim. E ele disse que não resolveu nada e que ficou pior a situação, ele entrou em pânico. Enquanto a gente não resolver as nossas fobias, medos aqui dentro, aqui fora não vai ser resolvido. Ou seja, não é legal ter medo de altura e subir numa altura e tentar encarar. Não, você tem que resolver isso primeiro antes de subir. Porque aí você sobe já preparado para a altura. Você resolve a questão da barata aqui dentro, antes de enfrentar o quarto cheio de barata. Esses enfrentamentos sempre são assim, começam de dentro para fora. Tudo na nossa vida, Elaine. Todos os nossos enfrentamentos no nível emocional, nível físico, tudo é de dentro para fora. Por isso que a gente fala sempre do autoconhecimento aqui, porque isso aqui, esse mecanismo interno do nosso psiquismo, do nosso inconsciente, que acaba dominando inclusive as nossas próprias decisões e ações, eles precisam ser dominados, controlados, compreendidos e controlados. Então você tem um trauma, por exemplo, a barata, por exemplo. Conheço muitas pessoas com essa fobia. E tem várias fobias, claustrofobia, agorafobia, as fobias todas que a gente nomeia, né? Eu tenho um livro com 492 denominações de fobias. Uau. Que são perfeitamente tratadas, desde que a pessoa comece de dentro para fora. Um autoconhecimento, buscar vencer esse medo de uma forma real, de frente, e a partir do vencimento do medo que você consegue enfrentar esses problemas. Sem forçar nada, né? Nunca, nunca, jamais. Eu acho que esse é fundamental. O Augusto Cury fala muito de janelas killers, né? De você ir fazendo perguntas, mas por que eu tenho medo de barata? O que a barata pode me fazer? Isso para quem, de repente, ainda não consegue procurar uma ajuda profissional, pode ajudar? Um ótimo exercício. Ajuda você a enfrentar. A questão realmente é um enfrentamento, né? Você vencer o medo e ficar pronto para esse enfrentamento. Então, você precisa olhar a foto, por exemplo, o medo da barata. Vamos voltar para a barata. A barata hoje é o nosso inimigo, é o monstro. É a foto de uma barata, você ver uma barata, alguém te levar até onde tem uma barata, em algum lugar, e enfrentar isso. Quer dizer, você começar por trás. Eu preciso vencer isso, eu preciso vencer isso. Eu não posso me submeter a um ser que pesa menos de 5 gramas. E que não tem nenhuma influência sobre a minha vida. Eu tenho que vencer esse medo. Liache, você acha que pesquisas, por exemplo, sei lá, que tipo de mal uma barata pode fazer? Pode melhorar ou pode piorar? É difícil. Pode ter esses dois efeitos. Pode dar uma compreensão, mas a pessoa compreende, mas não aceita. Ou pode até piorar, porque ele começa a saber detalhes daquele monstro que ele está enfrentando. E ele não quer saber detalhes, só quer vencer. Então, é muito difícil você somente fazer... Tipo assim, eu quero aprender a nadar. Eu não sei nadar. Aí alguém vai lá na lousa e começa a explicar que a densidade da água e que o meu corpo pode, se eu fizer determinados momentos e tal. Ou então, uma segunda pessoa, o professor pode pegar e me chamar, vem aqui, vou te ensinar a nadar. Ele me empurra na piscina. Então, são duas maneiras de você aprender. Só que as duas podem ser assustadoras. Podem dar errado, inclusive. Mas a mais eficiente ainda é a segunda. Olha só. É a segunda. A prática sempre vai ser melhor do que a teoria. A teoria você sabe um geral, mas é na prática que você muitas vezes confere que a teoria não está totalmente certa. Então, o legal é começar a se perguntar... Sim, esse é um exercício legal. Se pergunte por que é que quando que foi, inclusive, de identificar um evento traumático que provavelmente tenha aberto essa janela e deixado essa pessoa traumatizada em relação àquele objeto ou àquele animal. Só depois enfrentar. Só depois. Tá certo. Obrigada, Liache. Eu que agradeço.